Olá, estudantes do Colégio Estadual Cívico-Militar Presidente Vargas. Sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai fazer uma exploração incrível pelo Império Inca. A ideia é desvendar os segredos de uma das civilizações mais fascinantes da história. E, claro, deixar todo mundo afiado no conteúdo. Vamos começar. Olha só essa imagem, pessoal. Com certeza vocês já viram por aí. Essa é a incrível Machu Picchu, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. É de tirar o fôlego, né? Mas a grande pergunta é, quem foi o povo genial que conseguiu construir uma cidade inteira desse jeito no topo dos Andes? É sobre eles que a gente vai falar agora. Então, pessoal, a nossa missão de hoje é muito clara. Dominar os pontos-chave sobre a civilização Inca para vocês arrasarem na atividade de acompanhamento do aprendizado, aquela da plataforma Wayground. Foco e organização, hein? Essas vão ser as nossas ferramentas para absorver todo esse conhecimento. Bom, e qual vai ser o nosso caminho? A gente vai começar falando de um império nas alturas. Depois vamos entender a pirâmide social Inca, o poder do Filho do Sol e a engenharia e agricultura deles que eram geniais. E no final, claro, aquela revisão para fechar com chave de ouro. Vamos pro primeiro ponto? Certo, nossa primeira parada, um império nas alturas. A gente vai investigar a origem e a expansão absurda do Império Inca. Fica a pergunta no ar. Como é que um povo que começou com camponeses e pastores conseguiu construir um dos maiores impérios de toda a América? Então, vamos voltar no tempo lá para o século XIII. Pensem num povo de pastores, chegando na Cordilheira dos Andes, procurando um lugar bom, com terras férteis, e eles encontram. E ali eles fundam a cidade de Cusco. Mal sabiam eles que essa cidade se tornaria o coração, o centro de tudo. O Império mesmo foi fundado oficialmente em 1438 e a partir daí o crescimento foi, uau, meteórico. E aqui, nesses mapas, a gente consegue ver isso claramente. Essa expansão toda não foi por acaso. Acontecia de duas formas. Ou eles faziam alianças, sabe, acordos estratégicos, ou, quando não tinha jeito, era na base da guerra. Reparem no mapa da direita. Cada cor diferente mostra o território que foi conquistado por um governante. Dá para ter uma noção da velocidade que eles avançavam. Era impressionante. E o resultado de tudo isso? Um império gigantesco. No seu auge, pessoal, o Império Inca chegou a ter cerca de 8 milhões de pessoas. E o tamanho, mais de 5.200 quilômetros de extensão. Para vocês terem uma ideia, isso é maior que a distância do Oiapoque ao Chuí aqui no Brasil. É uma escala impressionante de verdade. Tá, mas aí fica a pergunta. Como é que se organiza um império desse tamanho todo? A resposta está na sociedade deles. A sociedade Inca era super organizada, bem estruturada e hierárquica. Funcionava direitinho como uma pirâmide, onde cada pessoa, cada grupo, tinha seu lugar e sua função. Ninguém ficava perdido. Vamos subir essa pirâmide. Lá no topo mesmo, absoluto, estava o imperador e a família real. Ninguém acima deles. Logo abaixo vinha a nobreza, que eram os sacerdotes e os chefes militares, a galera do alto escalão. Pouco mais para baixo, nas cidades, a gente encontrava os artesãos, soldados, funcionários públicos. E na base, sustentando tudo isso, a grande maioria da população, os camponeses que trabalhavam na terra. Parem um segundinho para pensar. Como vocês desenhariam essa pirâmide? Tentem visualizar na cabeça de vocês. Imperador no topo, camponeses na base. Imaginar essa estrutura é um jeito excelente de não esquecer mais como a sociedade Inca funcionava. Muito bem. Agora a gente vai para o ponto que eu diria que é o mais importante para entender o poder dos Incas. Quem era essa figura lá no topo da pirâmide? E, mais importante, por que todo mundo obedecia a ele sem questionar? A resposta, pessoal, está na religião. Olha só essa imagem. Esse aí é Atahualpa, que foi o último imperador Inca. Vejam o cetro que ele está segurando. Aquilo não é só um objeto chique para mostrar que ele é o rei, não. Aquele cetro representa a divindade mais importante de todas para os Incas, o Deus Sol, que eles chamavam de Inti. E aqui, pessoal, atenção a este detalhe porque ele é fundamental. O imperador não era só um rei, um governante. Ele era o Sapa Inca. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele era considerado o próprio filho do Deus Sol aqui na Terra. Essa crença dava a ele um poder absoluto, total, tanto político quanto religioso. Era a base de tudo, a rocha que sustentava o império inteiro. Isso é muito importante de lembrar. Ok, então a gente já viu como o império cresceu e como a sociedade se organizava. Mas e na prática? Como eles conseguiam administrar um território tão gigante e ainda por cima cheio de montanhas? Agora é a hora de ver a genialidade dos Incas em ação. Se preparem. Primeiro de tudo,
Estradas. Eles construíram uma rede de estradas simplesmente incrível que conectava o império de ponta a ponta. E para a comunicação ser rápida, para uma ordem do imperador chegar lá na outra ponta, existiam os chasquis. Pensem neles como uma equipe de revezamento de corrida. Eram mensageiros super rápidos que corriam um trecho e passavam a mensagem para o próximo. E para descansar, eles tinham abrigos no caminho, os tambos, um sistema muito eficiente. E se na engenharia eles eram bons, na agricultura a inteligência era a mesma. Pensem bem, como plantar numa montanha super inclinada? Simples, né? Você constrói degraus gigantes. Foi o que eles fizeram. Esses são os terraços agrícolas. Uma solução genial que não só permitia o plantio, mas também ajudava a usar melhor a água da irrigação e ainda por cima evitava que a terra desbarrancasse. Pura tecnologia. E com isso, chegamos à parte final da nossa missão. Agora é hora de fazer aquela revisão, juntar todos os pontos mais importantes que a gente viu, para garantir que o conhecimento fique bem firme aí na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Um resumo rápido. Ponto 1. Os Incas construíram um império gigantesco na região da Cordilheira dos Andes. Ponto 2. A sociedade deles era uma pirâmide bem rígida, super hierárquica. Ponto 3. O mais importante. O poder do imperador, o Sapa Inca, vinha do fato dele ser considerado filho do Sol, um deus vivo. E ponto 4, eles eram engenheiros e agricultores brilhantes, com suas estradas e terraços. Anotaram tudo? Com essa revisão, as ferramentas e o conhecimento estão aí. Vocês estão prontos. Vamos dominar esse conteúdo de história. E para a gente terminar, quero deixar uma pergunta no ar para vocês pensarem. De tudo isso que a gente viu, as estradas gigantes, os terraços agrícolas, a organização da sociedade, qual dessas invenções incas vocês acham que foi a mais genial de todas? Pensem nisso. A resposta diz muito sobre o quão avançados eles eram. É isso aí, pessoal. Missão cumprida por aqui. Espero que essa revisão tenha ajudado a clarear as ideias. Lembrem-se sempre que o esforço de vocês é a principal chave para o sucesso. Boa sorte na atividade e bons estudos!